Caros amigos, embora eu tivesse publicado sobre a minha possibilidade de publicar uma aula hoje, eu consegui reverter algumas pequenas dificuldades e estamos aqui, portanto, avançando no eixo 3, trabalhando hoje a Base Nacional Curricular Comum. E comecemos. O que é a Base Nacional Curricular Comum? Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês soubessem que ela é um documento de caráter normativo. Ela não tem força de lei. Embora lá seja de 2017, em consonância com a reforma do ensino médio, enquanto a reforma do ensino médio é uma lei, a BNCC não é uma lei, é um documento normativo. E como documento normativo, ele pretende ser um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. O objetivo principal da BNCC é ser balizadora da qualidade do currículo no país, por meio do estabelecimento de um patamar de aprendizagem e desenvolvimento a que todos os alunos têm direito. Na verdade, ela orienta o currículo, a organização curricular. Então, assim, nós teremos a reforma do ensino médio, o currículo organizado em áreas do conhecimento e ainda tendo os seus percursos, os seus itinerários formativos. A expectativa é que tudo isso seja organizado com base na Base Nacional Curricular Comum. Para que essa Base Nacional Curricular funcione para além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e escolas garantam um patamar comum de aprendizagem a todos os estudantes, tarefa para a qual a BNCC é um instrumento fundamental. Veja, existe aqui um aspecto muito interessante, ao mesmo tempo democrático e igualitário. Ela quer que os sistemas, as redes, as escolas garantam um patamar comum de aprendizagem, portanto, uma igualdade de aprendizagem. A questão é, ela vem acompanhada, assim como a reforma do ensino médio, de medidas concretas para que isso seja efetivo. Está havendo a criação de um fundo financeiro com essa finalidade? Minha gente, até agora não se tem notícia disso. A expectativa, então, ao longo da educação básica, é que as aprendizagens definidas pela BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais que consubstanciam no âmbito pedagógico direitos de aprendizagem e direitos de desenvolvimento. Ela, nesse sentido, como eu já falei, ela define o perfil de saída dos estudantes da educação básica. Que competências são essas? Olha, eu particularmente, em termos mais gerais, a partir de uma visão bastante ampla, sem nenhum afunilamento, eu acho que essas leis, essas competências são muito interessantes. Vejamos as 10. 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Terceira competência, valorizar e fruir
as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas de produção artístico-cultural. 4. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral, visual motora, como libras, escrita, corporal, visual, sonora, digital, bem como o conhecimento das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 5. Compreender, utilizar, criar tecnologias digitais de informação, comunicação, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhes possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, consciência, crítica e responsabilidade. 7ª competência: argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar, defender ideias, ponto de vista, decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 8ª, conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional. 9, executar a empatia, colocar-se no lugar do outro, exercitar o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas, sem preconceito de qualquer natureza. Por último, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Essas competências, vejam bem, quando são vistas em seus aspectos aparentes, diferem pouco do perfil de saída dos estudantes da União Europeia. Aparência é uma coisa, nem tudo que reluz é ouro. Ela é bonitinha, bem desenhada. Agora, vejamos, há muitas restrições à formação desse perfil de saída. Comecemos, por exemplo, pela restrição trazida pela escola sem partido, que está aí. Ainda tem muitos deputados, muitos vereadores, muitos senadores defendendo uma escola sem partido. O que é a escola sem partido? É a existência de uma escola instrucional, não é uma escola educacional. A expectativa é que o estudante entre numa escola de instrução, de qualquer coisa que seja, aprenda a fazer. É um aprender técnico, é uma aprendizagem que não ultrapassa o objeto em si, o objeto de aprendizagem em si. Vou aprender a fazer uma mesa. Não me importa discutir de onde vem a madeira, segundo a escola sem partido. Não me cabe discutir isso. Vocês estão devastando a Amazônia, estão devastando as florestas africanas, do Gabão.
Não é problema do carpinteiro. O problema dele é fazer a mesa. Então vejam, há uma desconexão do objeto de trabalho do meio que o circunda. Então, nesse aspecto, a escola sem partido leva o indivíduo a produzir, a ser produtivo. Ele vai produzir fome, ele vai produzir miséria, ele vai produzir um desequilíbrio ambiental, ele vai contribuir para o aquecimento global. Isso não interessa para uma escola instrucional. A escola voltada para a educação do indivíduo, aí sim, eu preciso educar o indivíduo no contexto. Eu preciso educar o indivíduo para que ele saiba conviver com o meio ambiente, né, com o clima global, de forma sustentável. Há uma diferença substantiva aí. Enquanto a escola sem partido, ela privilegia um capitalismo selvagem, capitalismo que não leva em consideração as pessoas, mas sim o lucro, a mais-valia, ela é diferente da escola educacional. A escola educacional, eu posso usar essas competências. Que bonito levar o estudante a apreciar a música, a cultura, a diversidade, a praticar a empatia. Ok? Agora, vamos ao segundo ponto. A legislação brasileira, como eu venho colocando para vocês, apontando para vocês, ela somente está interessada em produzir, em qualificar o estudante para o trabalho produtivo. Então, nesses termos, ela pode convergir essas 10 competências para ter na fábrica, para ter no escritório, enfim, para ter nos diversos ambientes do modo de produção capitalista. É muito competente. Um indivíduo que será capaz de se adaptar às exigências do trabalho, do mundo capitalista, do ambiente, do modo de produção capitalista, de forma a atender à transição, né, da produção analógica para essa produção digital cada vez mais acelerada que a gente tem. Então, de fato, para essa produção digitalizada, eu preciso de um outro trabalhador que seja flexível, que seja multifuncional, que seja capaz de resolver os conflitos e etc, etc. Vejam, o que a gente corre então de risco está ainda de acordo com os interesses do mercado, o que eu sempre venho falando. A subordinação da educação brasileira aos interesses do capital fazem com que essa subordinação atenda aos interesses do capital. O resto, que se dane. Se o indivíduo vai viver bem ou vai viver mal, não é problema da pedagogia do mercado. O problema é que ele tenha competência para ser empresário, para trabalhar com Rappi, trabalhar com Uber, e o resto é problema dele. O capitalismo é frio, ele é selvagem, ele transfere para o indivíduo a responsabilidade integral da sua qualidade de vida. Então, se ele vive bem, legal, mérito dele. O regime meritocrático diz isso. Se ele vai mal, o problema é dele, não é do capitalismo. O capitalismo lhe deu todas as chances de competição, mas nunca discutiu se as condições de competição eram as mesmas para todo mundo. Não. Na sociedade capitalista, os pontos de partida, os pontos de largada para uma grande corrida não importam. Cada um larga de onde quiser. O importante para o capitalismo é chegar. E aí a selvageria dele. Aí a sua impiedade como ser humano. Você, não sei onde você mora, mas certamente você poderia estar morando muito melhor. Você poderia estar
se vestindo muito melhor, se alimentando muito melhor, tendo prazeres na vida muito superiores. Não tem porquê. Porque você não quer? Porque você não é um trabalhador? Não. Não tem, porque a estruturação, a sociedade, a estruturação da economia e a economia que corresponde à sociedade e vice-versa, não te permitem mudar com rapidez. Ela te oprime, ela te segura no mesmo lugar, ela te empobrece, ela impede que você não tenha uma boa poupança para viajar nas férias num cruzeiro em direção à Grécia. E, no entanto, você merece isso. Você tem todo direito. Mas não. A sociedade capitalista está estruturada para poucos, explorando a grande maioria da população. Meus caros, essa foi a nossa conversa de hoje. Na próxima, vejam aí na ementa, temos algumas coisas a fazer. E muito em breve estarei divulgando os resultados da segunda avaliação. Um abraço para todos, se cuidem.